Olha a gente aqui de novo. Hoje a gente tem uma pessoa super especial, com um assunto super especial, porque muita gente não sabe o que é. Marilda Précoma, bem-vinda, querida. Tudo bem com você? Tudo bem, Cíntia, grata pelo teu convite, de estarmos Imagina. aqui com o maior prazer. Obrigada a você. Ela vai falar sobre o quê? Sobre a apometria. Olha que maravilha. Muita gente me pergunta: tem na ata apometria? Eu falei: não tem mais, mas ela foi da ata ano passado e é um assunto super interessante e eu fiz questão de trazê-la para que ela possa falar sobre apometria. Vamos lá, Marilda. Tudo bem com você? Como é que está dentro desse isolamento? Pois olha, tentando fazer a nossa lição de casa, né? É? Estudando um pouco, Aham, se, silenciando muito muito. Mesmo que não e queiramos, tentando. né? Exatamente. Então, nos voltando para nós mesmos um pouco, porque eu acho que na roda viva a gente engata uma primeira, muitas vezes, sem esse tempo necessário de parar, aquietar-se, não é? Então, estamos bem contentes por estar podendo fazer isso nesse momento. É interessante porque muita gente diz: eu quero voltar ao normal, tal. A gente estava até conversando um pouquinho antes da gravação. Ninguém volta ao normal depois do que aconteceu. É a primeira vez, né, que acontece isso, que envolve todo mundo, o globo inteiro, no mesmo procedimento, em mesmas determinações, no mesmo problema, numa mesma visão. É a primeira vez que a gente vive isso, né, na nossa história, Exato. né? Então, a gente tem que pensar de uma outra maneira. É impossível você sair de uma situação única de uma maneira igual. Você tem que sair de uma maneira diferente. Então, Sem dúvida. então esse sentimento e esse isolamento, ele trouxe mesmo muita reflexão. É. Pois é, né? E a gente desde criança ouvia muito nossos avós e tal. Aí tem que ter um stop. A humanidade está indo para um caminho que vai ter que ter. E a gente ficava, o que seria isso, né? E o que seria? E depois de adulto, né? Tanto que a gente lê e que esse momento estava tão previsto, né? Que teria que acontecer. Era anunciado, né? Muito, muito anunciado. Muito, nossa, religiões anunciaram, políticos anunciaram, é, pessoal que defende, como é que chama? Defende a natureza, né? Sim, sim, Artistas, todo mundo anunciava isso de uma é forma. verdade. E assim, né, Cíntia, vamos torcer, porque eu acho que tem muitas pessoas sairão completamente modificadas deste processo. Muitas políticas, né, muitas coisas serão modificadas, mas sabemos que nem todos Claro. estão utilizando isso como um aprendizado, o que é uma pena, né? Como é que a apometria vê esse momento? Pois é, Primeiro, assim, explica o que é a apometria, né? então, vamos lá. Primeiramente, a apometria não é uma religião. Uhum. Apesar de trabalharmos, né, com a espiritualidade, mas a apometria não é uma religião, ela é uma técnica, né? Então ela na verdade é um conjunto, né, de práticas com o objetivo de limpeza espiritual e cura, porque nós acreditamos, quer dizer, está muito comprovado isso já, que as doenças não começam no corpo físico, não é? Isso já é quântico, né? Isso já é um fato. Esse já é um fato. Então, o que nós trabalhamos? É justamente todas aquelas coisas que se traz, né, já conosco e que vão se enraizando e tudo mais. Então, é bastante trabalhado na apometria através do desdobramento, né? Então, trabalhamos com espiritualidade, sim, mas essa técnica é única da apometria. Os corpos, os 7 corpos, né, são desdobrados. Apesar que a apometria trabalha basicamente com 4 dos corpos, os inferiores, né? Os 4 Você fala inferiores. dos corpos como se fosse dos chakras.
Quando o mesmo conteúdo dos chakras passa do Exatamente, primeiro, exatamente. segundo, é só que um desdobramento energético dos corpos. Exatamente. Os corpos são 7 e nós trabalhamos com os 4 inferiores. Por quê? Então, esse desdobramento ele acontece como acontece conosco quando dormimos. Claro que este dobramento feito na apometria, ele é mais sutil, a pessoa fica completamente consciente, né? O porquê deste desdobramento, para facilitar o tratamento. Quando você separa os corpos, então você trata muito mais rápido, né? As energias. Então, seria mais ou menos como, quando a gente fala de desdobramento, a gente sempre remete, pelo menos para mim, né? Remete ao procedimento que a gente tem quando a gente vai dormir, né? E o corpo sai a alma sai do corpo, né? Ou a consciência sai do corpo. O espírito. O espírito sai do corpo, né? O nome que cada um dá um nome, mas, né, a gente tem o corpo astral sai, a gente até chama de corpo astral. Exatamente. Desdobramento. Exato. Inclusive tem muitas pessoas que durante esse desdobramento, que acontece muito rápido numa aplicação de apometria, mas muitos conseguem ter a memória de onde foram, né? Alguns têm. Mas o nosso objetivo neste desdobramento e que hoje essa técnica é utilizada muito por médicos em hospitais também. Então, o que... Hein? É mesmo? Sim, muitos médicos. Nós temos recebido, mesmo aqui em Orlando, muitos médicos brasileiros e mesmo se fizer no YouTube, nós temos alguns médicos bem interessantes, né? Médicos de carreiras longas. Quem implantou a apometria no Brasil foi um médico, Dr. Lacerda. Olha que interessante. Em 63. Ele havia ido num congresso médico e viu um médico fazendo esse trabalho, mas utilizando-se da hipnoterapia. Tanto que chamavam de hipnoterapia esse tratamento. E ele voltou desse congresso muito entusiasmado, e ele estudou. Ele era um médico espírita, então tinha um conhecimento bem vasto da espiritualidade, mas foi ele que implantou a apometria e trabalhou no hospital dele, Porto Alegre, por muitos anos. Era gaúcho também. Gaúcho também. Para médico e gaúcho. Mas, enfim, eu até desviei um pouquinho e não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu. Agora eu queria saber assim, ela é usada especificamente para doenças e condições físicas e clínicas, ou ele, como médico, provavelmente ele iniciou dessa maneira, né? Eu não sabia que quem desenvolveu a apometria era um médico, mas imagino que deve ser o primeiro passo trabalhar com as reações e os sintomas e as manifestações físicas do corpo físico, né? Do corpo físico, mas para nós toda a ligação do que se reflete no corpo vem do espiritual. Então, assim, desde que também acreditamos, né, que nós passamos por diversas encarnações, né, e que o espírito é imortal e ele traz bagagens lá de trás, né, e desde bagagens que ficaram com ele, as suas culpas, muitas vezes, ou então a falta de perdão, né? Que isto é algo que nós trabalhamos muito fortemente na apometria, com a desobsessão mesmo, né? Então, a gente consegue, neste desdobramento, trazer
muitas vezes aqueles espíritos que ainda não foram pro astral, eles permanecem, às vezes tem espírito que permanece por anos na Terra, como se... Sim. E aí ele acaba naquelas sedes de vinganças e tudo mais, atrapalhando muito as pessoas aqui. E quando é um trabalho maravilhoso, porque a gente consegue trazer esse espírito, consegue trabalhar e consegue que esse laço seja desfeito, porque não tem mais necessidade, um está num plano astral e o outro está em outro, né? Então é nesse sentido que as grandes curas vêm, assim como alguém que renasce com algum renasce, né, ou nasce nesta vida, trazendo ainda alguma bagagem de uma doença do passado. E qual é a diferença, então, entre apometria e espiritismo? Olha, eu diria para você que nós somos espiritualistas, né? E trabalhamos com as diversas energias, enquanto que o espiritismo é uma doutrina, é uma religião, subdivide-se, né? Tem os kardecistas, tem a Umbanda, tem o Candomblé, então cada um na sua área, não é? E ao passo que a apometria não, ela trabalha com muitas energias, ou seja, energias de espíritos que foram da Umbanda ou que foram, não temos rituais, não, nenhum, né? Esses espíritos estão numa outra dimensão, mas a diferença e também a situação. Nós trabalhamos com energização. O espiritismo normalmente ele aplica o passe, que não deixa de ser uma energização também, mas sem o desdobramento. O espiritismo em si não usa o desdobramento. Tanto é que a Federação Espírita não reconhece a apometria como da doutrina espírita, ou que faça parte do espiritismo. Assim como não reconhece o reiki também, né, e outras técnicas. Então, a apometria é uma técnica. Entendi, muito interessante. Porque as pessoas, eu acho que entendem ou acreditam, ou leem, mas também tem gente que até acha que a constelação é religião, né? Mas, de qualquer maneira, tem gente que acha que é religião, por isso que é bom esclarecer, até mesmo a doutrina espírita, que é uma doutrina, né? Certo. Tem muita gente que acha que é uma filosofia também. Eu não faço parte de religião nenhuma, mas eu entendo, né, que cada uma tem um princípio ou uma manifestação, né? Sim. Então, eu nasci dentro da religião católica, mas muito cedo, ainda adolescente, eu comecei a ler sobre o espiritismo, as obras de Kardec e tudo mais, e por anos eu fiz parte Então eu sempre encarei o espiritismo como filosofia de vida, porque para mim modificou muito. Então, assim, sempre como filosofia, nunca como uma religião, mas é uma religião. O espiritismo é uma religião. Agora, assim, nada contra as religiões, muito pelo contrário, né? Mas só queria esclarecer mesmo que a apometria não é. Então, é o que... A religião agrega, ela não deveria desagregar, ela deveria agregar, né? Em todos os aspectos. Eu tenho uma religião, você tem outra, e nós poderíamos estar juntos atuando e respeitando uns aos outros, porque esse é o princípio básico, né? Não é isso que acontece. As pessoas são separatistas e as religiões também, né? Elas separam. Se você não pertence à minha religião, você não está adequado, você não é, enfim, né? Não é escolhido por Deus, ou você não é privilegiado, e vai por aí afora, né? A gente coloca né? As pessoas que seguem alguma religião sempre colocam que a delas é a melhor, né? Sem dúvida. A delas é que vai salvar o mundo de alguma maneira.
O pai é o mesmo, não é? É o mesmo. Amor é amor, né? Mas é assim, né, Cíntia? Eu acho que onde tem a mão do homem tem problemas. Ou E eu acho dificuldades para o aprendizado, né? Para exato, experiência, exato, né? exato. Eu Então, acho que nós temos recebido pessoas de diversas religiões que vão à nossa procura e são tratadas igual, com o mesmo amor. quanto tempo demora? Como é feito o procedimento? A pessoa vai, passa por algum terapeuta, algum encarregado, e é feita uma avaliação, ou a pessoa chega lá, é 1 hora, uma meia hora, como é que é isso? Então, nós sempre falamos que uma pessoa deve ir pelo menos 4 vezes para completar um trabalho. Porque acontece que quando você começa a mexer, começa a vir para como é que eu Vir à tona vir à alguma coisa. tona, exatamente. Então, para que se conclua um trabalho, nós pedimos que a pessoa vá pelo menos 4 vezes. Se ela se sentir bem, quiser voltar, sempre é muito bem-vinda. Então, como que inicia o processo? Nós temos um grupo, somos voluntários, nós fazemos um trabalho por semana. Ah, Nós sim. agora estamos à distância, né? Não deixando de fazer nossas vibrações e tal, mas não temos atendido presencialmente. Então, o que acontece? A primeira ela passa por um trabalho que se faz uma limpeza espiritual, só em um alinhamento de chakras, só nesse processo ela já se sente muito melhor do que ela foi. Sim. Né? Aí, dependendo do que é percebido desta pessoa, qual é o problema, ela vai para uma das... Nós temos mais 2 salas de atendimento, sendo que uma delas trabalha especificamente com a desobsessão. Ou seja, quando percebemos que esta pessoa tá acompanhada, né, de algum espírito que está influenciando na vida dela, alguma coisa, ela vai para esta sala, onde daí é feito um tratamento, mas isso daí é agendado e tudo mais, é feito um trabalho bem aprofundado nesse sentido, de nós trazermos, e o objetivo não é só retirar dela esta energia, né, esse espírito, não é só retirar, mas sim fazer com que esse espírito entenda que ele não faz mais parte deste plano e que eles têm que seguir o caminho dele, tem que acreditar, porque normalmente são espíritos que não acreditam em nada, uma força maior, não acredito que o amor existe, que ninguém quer fazer o bem para ele, não. A princípio, e a gente vai falando e conversando e claro, tem todas as energias espirituais também trabalhando a favor, então acontece de uma forma muito rápida, aí existem as técnicas da apometria. E a pessoa faz um curso para ser um praticante da apometria, ou como é que é isso? Nós temos diversos cursos, né, que a gente faz. Não existe, claro, existe um curso para explicar ou ensinar o que é apometria, enfim, mas a base toda dela é da parte espiritual mesmo, quer dizer, para ela aplicar a apometria, ela tem que ter esse conhecimento, ter lido os livros de espiritismo, como que acontece, enfim. A apometria em si é uma técnica muito simples, desde que você tenha esse conhecimento, acredite, né? Então seria assim, desde que eu saiba que existem chakras, existe vida depois da vida física, existe a parte espiritual e a parte física, existem mentores, desde que eu tenha esse embasamento na vida como um todo, eu estou preparada para fazer parte de um grupo de apometria. Exatamente.
Ah, Exatamente. entendi. Temos, eu acho que até né, nesse momento que a gente tem vivido aqui de uns anos para cá, né, quantas técnicas novas, quantas coisas que surgiram, né? Você vê a própria constelação, né? Se falasse em constelação aí uns anos atrás, eram pouquíssimas pessoas que tinham conhecimento ou que faziam. O próprio Reiki, que é bem antigo, mas ele veio com uma força muito grande. E eu acho que todos trabalham num sentido, né? Ah, sim, eles emergem, mesmo que sejam bem Exato, antigos, mas emergem exato. nesse momento onde a humanidade, de uma maneira geral e coletiva, vai precisar de algum tipo de suporte, né? Isso É. é legal. Então, resumindo, essa pessoa tem que ter todo esse embasamento, né? Conhecer muito a mediunidade também, né? Porque normalmente as pessoas que têm mediunidade, a mediunidade ela é como uma esponja, né? Essa pessoa capta as coisas boas e as coisas ruins muito facilmente, Uhum. né? Então é importante que quem tem essa mediunidade, que não é nenhum dom especial, ninguém é melhor do que ninguém porque é médium. Não, foi algo que a gente se comprometeu, né? De estudar, de realizar em prol, né, da caridade mesmo e tal, que está usando, está sendo um canal só, né? Então, tem que ter esse conhecimento e a vontade de ajudar, porque é uma caridade que a gente pratica. É óbvio, dentro da nossa, porque tem tipos até diferentes de apometria, a gente sempre pede para tomarem cuidado, porque hoje vai no Google e pega, tem de tudo, né? Mas tomar muito cuidado. A nossa apometria é a apometria estelar. Estelar. Ah, que É. interessante. Tem vários tipos de apometria. Tem vários. Tem a apometria que a Umbanda aplica, tem a apometria, a autoapometria, tem uns que tem todo esse lado de se auto-tratar, tem diversas. E a estelar, a gente trabalha não só com os seres daqui, né, desse planeta, mas de outros também que nos ajudam muito. Ah, interessante. Interessante. Esse é o diferencial. E é interessante, né, Cíntia, porque nós temos. Eu venho de um grupo lá do Brasil, né? Acho que uns 12 anos que a gente trabalhou num grupo, nunca imaginei que fôssemos iniciar aqui e o quão necessário era. Interessantíssimo, é. Então você É, já fazia lá no Brasil, daí veio para cá e acabou surgindo esse grupo aqui, pela aproximação mesmo em magnetismo da própria necessidade das pessoas de receberem, né? é tudo muito, eu acho que assim, a gente tem o livre-arbítrio, o domínio, até um certo ponto, ou talvez lá atrás, quando a gente se comprometeu. Eu tenho, foi até uma situação bem interessante, porque eu morei aqui em Orlando no ano 2000, 1999, metade do ano, para até a metade de 2001, quando eu engravidei e passei mal e acabei indo para ter a neném e acabei ficando por lá de volta, porque eu não trouxe nada, enfim, a gente veio para passar um tempo limitado mesmo. E continuou a vida e, enfim, sempre trabalhando muito, né? Minha profissão exigia demais. E aí meu marido teve uma proposta para vir para cá e ele dizia, ai, vamos para lá, porque a filha que eu engravidei aqui ainda não tinha vivido aqui, como as outras duas tiveram um tempo, a gente quis dar a mesma experiência para ela, né? E eu falava para a minha coordenadora do nosso grupo lá, eu falava, puxa, mas o que é que eu tenho que fazer naquela cidade de novo? Por que eu tenho que ir para esse país e para a cidade? Ah, eu não vou. E nessa levou 2 anos o meu marido aqui e nós lá. Ele indo e vindo toda hora e tal. Quando foi um dia, ela disse, você não sabe ainda o que você tem que fazer lá? Eu falei, não. Ela perguntava isso sempre. Tem certeza que você não sabe? Eu falei, mas eu não tenho plano nenhum para lá. O que eu vou fazer?
Quando foi um dia, quando ela fez essa pergunta, veio pá, na minha cabeça, assim, a apometria. Eu fiquei para mim mesmo, fiquei quieta. Ela disse, você tem certeza? Daí eu falei, não sei, tem alguma coisa a ver com a apometria? Aí ela disse, tem tudo a ver. Você tem que levar para lá. Eu falei, você tá brincando? Eu já fui para lá, eu fui no centro e tal. Se eu falar, né, imagina. E, poxa, sozinha, eu já perguntei para muita gente, ela se conhecia a apometria, ninguém conhece. Como é que vai ser isso? Pois olha, de repente, passou uns meses, quando eu vi um dia, eu estava falando com uma amiga minha, ela disse, eu vou ir na tua casa para você me explicar como é que é e tal, uma amiga minha espírita e tal. De repente ela já chamou outra. Quando eu vi, nós já estávamos em 4, 5 falando de apometria. De repente começou assim, e veio, e veio, e veio. Aí uma amiga que você conhece, a Rose, nos ofereceu aquele espaço, porque não podia ser na casa da gente. E a coisa foi acontecendo. Aconteceu naturalmente, normalmente. Não me pergunte como, porque até agora eu não sei. Mas aconteceu e hoje nós estamos num grupo já grande de 15 apômetras, né? 15 pessoas que aplicam e temos recebido gente das cidades vizinhas e outras até mais longe, porque eu pesquisei aqui nos Estados Unidos, não se tem notícias de algum lugar que tenha. Incrível mesmo, é incrível. O que o E universo assim, faz, é. E onde é que vocês atendem? Qual o endereço? Nós, Qual é o endereço? na Kings Point, lá, na verdade, nós alugamos um espaço do Amor e Caridade. Uhum. Aí agora me fugiu o número da Kings Point. Mas é ali, pertinho da Sandy Lake, é isso, né? Exatamente, bem perto da Sandy Lake. E você tem telefone para contato, que as pessoas podem, ou um e-mail, alguma coisa, quem quiser entrar em contato? Olha, para apometria eu até daria o meu número, porque lá lá no centro não fica ninguém durante o dia, então eu estou sempre. Então pode ser por WhatsApp, pode ser por telefone, a informação que precisar. Não sei se você quer que eu coloque, Pode te falar. fale o número, 561 909 8002. Esse Pode é o meu repetir. número Pode mesmo. repetir. 561 909 8002. E você, por acaso, você dá palestra sobre o que é, vocês dão, o grupo se reúne, às vezes explicar alguma coisa assim ou não? Na verdade, é assim, né, Cíntia? Como esse grupo foi formado aqui, até então nós temos nos dedicado mais na formação do grupo. Uhum. Claro que as pessoas que frequentam, Uhum. elas... Você tem que voltar aí. Peraí. Pois Isso. é, acho que é uma ligação, deu, né? É. Trabalhamos muito, tanto que agora, né, nesse período, nós continuamos virtualmente pelo Zoom com o grupo. Então, é o alinhamento e o aperfeiçoamento deste grupo que trabalha. Os frequentadores, eles têm as informações, enquanto aguardam, é passado muita informação para eles. Uhum. Mas nós temos já quase que concluído um curso para quem tiver interesse. Isso aí esperamos ainda este ano colocar em prática. Ai, que Porque maravilha. eles têm nos pedido muito. Assim como em cidades mais distantes, quando vem alguém e tal, eles também querem levar a apometria para essas cidades. Porque é impressionante a melhora da... Lembrar, né, as consequências. Exatamente. Inclusive, doenças tidas como físicas, né? Elas, quando resolvidas a parte espiritual, essas doenças também... então, tanto Qualquer tipo criança... de doença, qualquer tipo de manifestação? Qualquer tipo, inclusive durante alguns trabalhos de apometria são feitas até cirurgias. São feitas cirurgias e nós temos tido assim resultado
bem bons. Eu não vou ter, a gente nunca pede para o paciente descontinuar tratamentos com os seus médicos. Claro. O Mas que já aconteceu, o que já aconteceu é assim, depois de um tratamento ir para o médico e não, o problema está resolvido, ponto. Mas não vou dizer, nós curamos de câncer, não é isso, mas o alívio pro doente tem sido assim visivelmente constatado. Então nós temos vários pacientes com câncer sendo tratados. Porque, na verdade, pelo menos isso é uma crença minha, uma postura minha. As pessoas acham que a gente, porque faz uma terapia holística, a gente nega a terapia alopata. Na verdade, as duas têm que entrar em sintonia. Os dois lados têm que atuar, não existe isso. O problema maior é que as pessoas não sabem o que é uma terapia holística, se focam na terapia alopata e acham que a gente está falando de bruxaria ou qualquer coisa do tipo. A mal compreensão daquilo que é natural, na verdade, né? Do universo. Ele está aí para provar para a gente que a energia, o quântico, o natural, ele tem que estar integrado à ciência. Né? Os dois têm que caminhar de acordo, em equilíbrio, né? Não é o contrário. Nem um nem outro tem que negar, né? Exatamente. Vamos nos desdobrar e ver. Inclusive as pessoas, elas sempre estão atrás de um milagre, né? Cíntia, então nós deixamos muito, muito claro lá, porque vem muitas mensagens interessantes, principalmente a mudança de hábito das pessoas, porque elas podem fazer um tratamento holístico, elas podem ir na apometria, enfim, elas podem melhorar por um tempo, mas elas têm que fazer a parte delas, senão volta tudo. Claro. Né? Acaba voltando, o ser humano tem que aprender. Não adianta, né? Mesmo na constelação, a gente coloca isso como terapeuta, né? A doença ela não tem o estigma que tem na nossa sociedade. Ela, na verdade, é o início da cura, né? É só a gente ver a doença como uma manifestação do corpo dizendo que há algo errado ali dentro que precisa ser curado, né? Seja espiritual, emocional, mental, há algum padrão ali que precisa ser removido. Né? E se a gente olhar a doença dessa forma, metade das coisas que a gente vive hoje no mundo estariam, né, mais equilibradas e curadas, porque a doença não é punição. As pessoas ainda estão vendo isso de uma forma muito primitiva, de que doença é um castigo, né? A pessoa ficou doente, então aquilo, nossa senhora, aconteceu com ela, e não é isso. Nós somos seres mesmo com várias dimensões dentro de uma, e a gente só se mostra, né, fisicamente, porque é assim que eu tenho que, né, ser reconhecido, mas não a gente não é só o corpo, claro que não. Nós acreditamos, né, que a Terra é um lugar de privações mesmo, é a grande escola, é o grande aprendizado que nós temos que ter. Quem não tiver essa consciência, e daí nós voltamos à nossa conversa do início, né? Esse vírus, né? Desculpe, mas pessoas tanto, né? Que karma, que isso, que castigo. Não é um castigo. Quanto pior poderia ser, não é? Foi aquilo que a gente conversou antes da gravação, né? Qual seria a outra maneira de ter atenção do mundo inteiro por uma mesma situação se não fosse um vírus que não iria exterminar todo mundo, mas que iria manter o foco de uma maneira global, né, para que as pessoas prestassem atenção e onde é que todo mundo tem o calinho ali, né? O frágilzinho, né? É na parte financeira, então criar uma situação como essa e na saúde. Então, não haveria outra possibilidade. Se viesse alguém falar, olha, nós vamos precisar mudar de padrão, de paradigmas, todo mundo ia olhar e dizer, deixa eu correr, porque eu tenho mais a que fazer, trabalhar, pagar conta, não estou mais preocupado, né, com paradigma nenhum. A gente teve que parar.
E a maior prova é que o universo e o planeta Terra ele se refaz e caminha independente da minha crença. Então, isso é fantástico, né? Foi uma prova assim de que somos quase nada Quase diante nada. deste, diante deste universo tão fantástico, tão criado com tanta perfeição, né? E o quanto que nós nos perdemos, nós, os seres humanos, né? É. O quanto que a gente se... É uma arrogância muito grande, porque a gente só usa 5% do cérebro e acredita que a gente sabe de tudo, né? Exatamente. Então as pessoas olham, gente, tem muita coisa aí que a gente não faz nem ideia, né? E Nem ideia, muita nem ideia. resposta, né? E é muita petulância e arrogância a gente achar que sabe, né? Não, isso é uma grande verdade. É uma grande verdade. E quando, eu acho que principalmente quando a gente se aprofunda mais no espiritual, né? Seja, chame-se como quiser, né? Mas, sabe, deixando um pouquinho de lado o material, quanta coisa você descobre que poderíamos fazer diferente. Muita, né? E nesse momento, eu acho que é assim, né? Independe a cidade, o país, independe o teu poder aquisitivo, enfim, nós estamos, né? Por exemplo, aqui, né? Ontem que começou a reabrir o comércio, quer dizer, todas as lojas fechadas. Quer dizer, eu tenho dinheiro para comprar, mas não posso comprar, não tem como comprar, né? Você ir para o supermercado querendo comprar tudo em prateleiras vazias. Quanta reflexão nisso tudo, né? Que os valores, né? Como é que você se reposiciona num planeta enorme, com várias raças, com vários países, com várias diferenças culturais e etnias, onde todo mundo está envolvido no mesmo conteúdo, todos E nós. assim, né? É fantástico, né? Muito, né? Né? Veja a própria economia deste país, né? Tão forte. E veja quão frágil está se tornando muito rapidamente. Não foram anos, não foram meses, não, foi muito rápido. Eram Quer os dizer, castelos de areia, né? o número de desempregados era, acho que não chegava a 1 milhão, hoje nós estamos com 20 milhões, acho, né? 20, 40, não sei até. Então, assim, muito rápido. Não que vai permanecer, não vai permanecer, Não, nada não. permanece, mas é um momento mesmo de parar e refletir, né? É um momento muito especial da gente se reposicionar diferente. Eu acho que Com ninguém certeza. deveria perder essa oportunidade. Gente, conversamos aqui, acho que essa coisa da apometria ficou explicadíssima, né? Marilda, repete de novo o telefone para o pessoal saber, entrar em contato com você, quem quiser, quem estiver interessado. Com certeza. 561-909-8002. Terei o maior prazer de esclarecer o que eu tiver ao meu alcance e convidá-los a conhecer a apometria, independente das suas religiões, né? É uma técnica muito interessante, nos faz sentirmos muito bem, muda muitas coisas na vida da gente. Muito bem. Espero que vocês tenham Todos... adorado. Eu acho fascinante a gente aprender sempre alguma coisa, né? E outro ponto de vista. Não que a gente não tenha que ter ponto de vista, todo mundo tem que ter, mas Claro. como maneira de se expressar e não como dogmatismo, né? Então, eu acho Sem que dúvida. vocês vão ficar contentes de estar vendo aí sobre o que é apometria. Já anotaram o telefonezinho, liguem para a Marilda e eu vou adorar ver e receber feedback de todo mundo. Marilda, prazer enorme ter tido você aqui, essa explicação clara e simples e gratificante sobre o que é apometria. Apareça sempre que quiser, o canal está aberto para você. Grata, Cíntia. Muxa, gostei muito de ter participado, falar da apometria. Sou assim apaixonada pela apometria. Eu tenho visto muita coisa boa que ela transforma para as pessoas. E agradeço todo o tempo, né, por eu ter sido uma escolhida para Pois é, para trazer isso aqui para os Estados Unidos, né? Quer Pois dizer, é.
Nós brasileiros, né, Cíntia, acho que de um modo geral não estamos aqui por acaso. Acho que nós somos um povo muito mais espiritualista do que materialista. E de repente nós temos esse papel aqui. Esse papel, Então, me sinto feliz. É um país que era voltado muito ao poder materialista, né? Sem dúvida, masculino. sem dúvida. E de repente a gente está aqui para equilibrar essa energia. Exatamente. Muito grata, Cíntia. Estou à disposição e você, quando quiser estar conosco também, será muito bem-vinda. Um beijo grande para você. Beijo grande. Beijo grande. Prazer. Tchau. Tchau.